E aí acontece que de uma hora depois do êxtase, ela deixa cair os braços. Ela tem um certo desvalio assim. Abundantes lágrimas correm dos seus olhos. Ela sobe de joelho, osculando, pedindo prece, osculando cada passo que dá. Volta depois em direção à multidão de 300 pessoas. Olha aqui, a propaganda foi grande. As moças lá fizeram um bom trabalho. Divulgaram a devoção enorme. Com a voz marcada pelo soluço, referiu à multidão ao pedido de Nossa Senhora. Essa aparição, a 8ª aparição, Nossa Senhora vem mostrar uma grande mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, que ela queria que a humanidade atendesse a partir de Lourdes e o mundo todo. Qual foi? Que muitas pessoas até em Lourdes lá você não sabe. Você vai a Lourdes e não vê essa mensagem que teria que estar escrita a qualquer momento, todos os lugares. Nossa Senhora pede. A Bernadette leva esse público de 300 pessoas e fala: o que Nossa Senhora está pedindo? Penitência, penitência, penitência. E rezar a Deus pela conversão dos pecadores. Além da recomendação, ela beija a terra em penitência pelos pecadores. Ela se submete a uma humilhação, faz uma prática de humildade, para que ali servir de exemplo para que os pecadores se convertam. Quem não lembra essa frase, penitência, penitência, que o anjo, né, da terceira segredo de Fátima, Nossa Senhora fala, penitência, 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 né? A mensagem de Fátima ainda vai além. Ela vendo, sabendo, lembremos que Nossa Senhora de Fátima mostrou o próprio inferno, já que as palavras penitência, o castigo virá, as pessoas não queriam acreditar. Nossa Senhora mostrava que se as almas não forem sérias, realmente devotos e devotos de Nossa Senhora, eles felizmente colocaram em risco a sua salvação. E o inferno existe, não tem como negar, ele existe. É essa a grande realidade. Então, na nona aparição, no dia 25 de fevereiro, passa a aumentar o número de devotos. Isso é interessante, a graça, não é só o esforço das moças lá, mas o esforço das senhoras, mas foi o esforço também da graça batendo nas almas. Então já são 350 pessoas que já estão lá para ver a aparição ao modo que Santa Bernadette se manifesta diante daquela senhora. E aí acontece que a senhora me disse que eu deveria beber da fonte e lavar-me nela, mas como eu não via, fui beber na Gave, no rio Gave, naquele riachinho. Mas Nossa Senhora não, ela aponta, é ali. Era uma pequena poça d'água que estava suja. Então Santa Bernadette cava uma vez, vê a água suja, cava uma segunda vez, na terceira vez que a água fica um pouco mais límpida, ela toma como ato de penitência. Para aquele todo mundo, já está tomando água suja, é uma coisa louca, né? Nossa, que sacrifício, né? As pessoas que não têm a fé, tá com a fé abalada, é de assustar, e assustar mesmo. Mas não, Nossa Senhora queria fazer que a partir daquela cavação que Santa Bernadette fez, que ela não hesitou. Imagina na história Santa Bernadette fizesse como Moisés. Bateu 2 vezes lá no rio. Será que teria a fonte de milagres de Lourdes? É de se perguntar. Santa Bernadette não hesitou. Ela fez uma coisa que, aos olhos humanos, o mais simples das pessoas, acharia uma coisa estranha. Mas não, ela acreditava naquela senhora. Ela via aquela senhora. Moisés não acreditou, por isso não entrou na terra prometida. O povo ficou andando 40 anos em volta, e ele não entrou, né? E aqui, Santa Bernadette dá um exemplo, não, ela acreditou. E por causa do sacrifício de Santa Bernadette, hoje, e porque Nossa Senhora quer, hoje Lourdes é uma fonte torrencial de graça. E a água depois disso aqui começou a ficar límpida, nunca mais parou. É uma fonte milagrosa, né? Ela comeu a erva com ato de submissão. E ela é interrogada: por que você fez isso? Porque aparecia, a multidão achava que ela era louca. Porque a senhora me levou a fazê-lo, um movimento da graça. Ela via que Nossa Senhora tinha graça, por isso que Nossa Senhora é medianeira universal. As graças que Nossa Senhora dá a nós veio por Nossa Senhora. É um outro ensinamento que nós podemos bem bom tirar aqui. E aí acontece que todo mundo achou que ela estava louca, né, com isso, mas não. Era um ato de fé. Muitas vezes para os olhos dos homens é uma loucura, mas para Deus é muito bonito. No dia 26 de fevereiro,
ocorre a nova proibição. Essa proibiu mesmo. Foram 600 pessoas lá, 600 pessoas. Olha que o trabalho lá estava árduo lá de propagar. E aí Nossa Senhora não aparece. Então vamos para provavelmente a 10ª aparição, que foi no dia 27 de fevereiro, 2 dias depois, quando Nossa Senhora apareceu na 9ª. Uma massa compacta de 800 pessoas. Olha a graça batendo. Guardava Bernadette às 6h30 da manhã. 15 minutos de êxtase, Bernadette esteve. Ela pegava, beijava, ajoelhava, beijava o chão onde ela estava portando o texto que Nossa Senhora tanto insistiu. E em seguida aquela multidão começou a repetir seus atos. Aí aqui, a graça que mudou Bernadette já começou a passar um canal para aqueles devotos de Nossa Senhora ali, que até então não sabia que era Nossa Senhora, mas via-se, deixava algo interior levar, que era algo católico, uma manifestação sobrenatural. Então elas começaram também a imitar, não era só assistir, né? Estava começando também, quando ela ajoelhava, todos ajoelhavam, quando ela rezava o texto, rezava. Aí que é o papel do bom exemplo e do santo como faz, e do como nós temos responsabilidade diante dos outros, que nós temos que portar bem de acordo com aquilo que se defende. E só na segunda vez... Só na segunda vez os presentes obedeceram. Ela pediu para se rezar, e só na segunda vez que ela ajoelha, depois que aí essa multidão de 800 pessoas começa a imitar. Isso é muito interessante. E aqui pode-se dizer que a partir desse dia, o chão e pedras sagrada de Manzanville, né, aquele rochedo que é na Gruta de Lourdes, foram cobertos de beijos de pessoas de todo o mundo, porque ali estavam realmente 800, não era só de Lourdes, era em toda a França, de outros países estavam indo lá. Ali começou-se já, hoje nós vemos o Santuário de Lourdes, estava sendo o seu germe, quer dizer, a sua semente era aquilo ali. E passamos então para a 11ª aparição, que foi no domingo 28 de fevereiro. Caiu uma chuva fina, constante, fazia um frio terrível, que era no inverno, enquanto mais de 1.200, foram mais de 400 pessoas na última aparição. É impressionante. Pôs-se de ajoelhar, rezou o texto, beijou a terra, aquele ato de humildade que ela fazia, enquanto um potente sopro apareceu passar sobre os presentes, quer dizer, esse sopro, não era só Bernadette que sentia. Aquela população percebeu que aquele vento forte tinha passado sobre eles. E aí todos começaram a ajoelhar também, a oscular a terra, rezar o texto e com ato de piedade. Quer dizer, aquelas pessoas já estavam também se transformando pela graça de Deus. E passamos então pela 12ª aparição, que foi 1º de março. Fevereiro, passamos a 1º de março. Essa aqui já tinha mais de 1.500 pessoas, né? E aí tem um dado interessante. O pai dela foi junto, São Francisco Sobirro, com a filha Gruta. Ele também estava incrédulo naquela época, mas ele começou a acreditar ali. Então ela foi acompanhar a sua filha. E ocorre que acontece que Santa Bernadette recebeu um texto de uma pessoa. E ela levou o texto não dela, mas o texto daquela pessoa consigo. Então ela chega lá e vai rezar o texto. Nossa Senhora, muito sutil, muito interessante, ela faz uma pergunta a Santa Bernadette. Onde está teu texto? E aí Santa Bernadette tira do bolso, sorrindo, a Virgem lhe diz, mostra para ela. E aí Nossa Senhora fala, usai-o. Olha que mensagem que Nossa Senhora quer. Não basta só portarmos o texto, temos que rezar. Não basta colocar na parede do quarto e que não reza. Não basta pôr num carrinho ali, não. Tem que usar, tem que rezar. É um apertinho que Nossa Senhora vem com o sorriso dela, mas dizendo, não basta só portarmos o texto, não basta só termos uma coleção de textos, né, na cabeceira da cama, e se não rezamos, né, temos que rezar, porque a fé sem as obras são mortas. Isso distingue das falsas religiões e protestantes, que a fé precisa da obra. A fé, ela não ela tem que produzir, né? É a boa obra que faz.
A santa repetia o gesto de beber, fazia o sacrifício e tudo, o povo começou a imitar. E aí é a primeira aparição, a 12ª, que vem um sacerdote. É tristemente falar isso, mas essa foi a verdade. Em todas as outras, nenhum sacerdote apareceu. Essa foi a primeira vez que o sacerdote esteve lá, que foi o padre Antoine Desirat. E ele acompanhou. E aí que foi interessante. O clero também estava averso às aparições de Lourdes. O poder público, o poder religioso também estavam averso. Mas aqui o padre ele quebrou a norma que foi ignorada, a interdição do clero de comparecer ao local. Então tinha uma ordem por detrás que não era para o sacerdote, seminarista nenhum parecer. Que coisa, né? E aí, mas o padre foi e furou isso? Não, vamos ver. E aí, olha que ele descreve quando ele vê Santa Bernadette em direção àquela senhora onde ela aparecia, que ninguém via, só Santa Bernadette. Olha o que ele fala. Só Bernadette via a aparição, mas todo mundo tinha como que o sentimento de sua presença. Essa palavra eu tenho grifei aqui, sentimento de sua presença, que é bem mesmo o que quando você vai a Lourdes, você sente uma presença de Nossa Senhora. Mas é impressionante. Respeito, silêncio, recolhimento reinava por todo lado. Oh, como está bom! Eu acreditava estar no vestíbulo do paraíso. Ele achava que era o paraíso na terra, né? É bonito. Na noite daquela dois acontece o primeiro milagre. Aí aqui Nossa Senhora já começa a mostrar sua benevolência, sua misericórdia enorme. Ela começa os milagres sobre a água de Lourdes. Tinha uma senhora chamada Catarine Latapier. Ela estava grávida de 9 meses, já tinha filhos. E ela, não sei por que situação, 2 dedos da mão ficou paralisados. Não era imóvel. Isso atrapalhava muito, porque ela tinha que cuidar das crianças. Então, ela foi a Lourdes e se expôs a querer pôr a mão na água que estava brotando daquela nascente, milagrosamente surgiu, para que pudesse curar. E quando ela realmente imergiu a mão sobre aquela água, teve um bem-estar que sua mão, seus movimentos voltaram naturalmente. Então, isso aqui foi provavelmente o primeiro milagre de Nossa Senhora de Lourdes, nas aparições, na 12ª aparição. É impressionante. Na 13ª aparição, 2 de março de 1858, ocorre todas as coisas, já eram 1.650 pessoas. Ela fala alguma coisa, ela pede algo para que Santa Bernadette pedisse aos padres. Ela queria que os padres construíssem ali uma capela. Então, depois da aparição, Bernadette, muito inocente, ela chegou, então, se Nossa Senhora está pedindo para os padres, eu vou ter que ir ao encontro dos padres e falar isso. Então ela foi na casa do paroquial, no pároco, e falou, foi procurar o pároco e disse que aquela dama tinha ordenado aí aos padres pedir que construísse ali uma capela. O padre olhou no momento, achou muito desconfiado, ficou até incomodado e respondia que ele respondia que não sabia. Então, logo me perguntou, num tom incomodado, quem era essa dama. Então o padre perguntou, mas quem é essa senhora que vem me pedir para construir uma paróquia ali, um santuário, a quem? Né? Então ele falou o seguinte, ele, muito ansioso, ele falou, pergunta a ela quem é ela, e aí volta aqui me dizer quem é ela. E aí, a partir dessa aparição, Santa Bernadette, quase todas as outras, perguntava quem era Nossa Senhora. Né? Passa então a 14ª aparição, em 3 de março, 3.000 pessoas. Olha, a divulgação foi grande. 3.000 pessoas, as senhoras fizeram um bom trabalho, se apinhavam em torno da gruta. Santa Bernadette rezou muito tempo, levou os olhos repletos de lágrimas e clamou, não me apareceu. Aqui não se sabe. Será que não era bem a resposta que ela queria ouvir do padre? Né? Ela não apareceu nesse momento. No mesmo dia após a aula, sentiu o convite interior, Santa Bernadette diz, a retornar à gruta. E dessa vez ela viu. À tarde ela então foi a ver Nossa Senhora. E então Bernadette, estava bem claro que o padre tinha pedido para perguntar quem era aquela senhora, aquela dama. Então ele fez a pergunta. O padre quer saber o nome da senhora.
Ela não fez outra coisa senão sorrir. E que sorriso. Voltou, foi à casa, ao pároco, né, Bernadette, e falou. Ela não me respondeu, ela sorriu. Aí o padre, infelizmente, foi falar, né, ela tá te debochando de você. Ela não quis, ela quer zombar de ti e só volte aqui quando podia e quer que é melhor, perdão, que você não vá mais lá. Quer dizer, deveria motivá-la, infelizmente foi um começo de provação para Santa Bernadette. E aí então, fechando a questão, o pároco, que é o padre Pairhan Maile, orientou: se a senhora desejar realmente uma capela, que diga seu nome e faça florescer a roseira na gruta. Ele queria um milagre, porque estava inverno, florescer flores ali não tinha, impossível. Se florescer, ali era um fator de uma ação sobrenatural. O padre estava a certo ponto correto. Então, aqui entra o tema que eu queria tratar, que Santa Catarina Labouré, da Medalha Milagrosa, ela tomou conhecimento das aparições de Lourdes. Para ver como estava difundida a mensagem. Em Paris é longe de Lourdes. E aí ela fala o seguinte. Ela fala que as aparições de Nossa Senhora de Lourdes é a mesma de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Ela fala, é a mesma. Ela faz um questionamento que é interessante, eu trago para vocês aqui. Olha o que a santa fala. A santa lamentou várias vezes que não se tivesse construído na Rue de Bac o santuário dedicado à Medalha Milagrosa, pedido pela Mãe de Deus. Ela diz, se os superiores tivessem querido, a Santa Virgem teria escolhido nossa capela para operar os milagres de Lourdes, diz em outra ocasião. E é interessante, né? Quer dizer, infelizmente estava muito fechados a graça ali de Nossa Senhora, e Nossa Senhora poderia estar fazendo ali, desde 1830, essa fonte torrencial que hoje tem em Lourdes. Olha que interessante, é isso que Santa Catarina Labouré fala. Para Santa Catarina, Nossa Senhora escolheu Lourdes para suprir a falta de interesse das autoridades religiosas de Paris. Infelizmente foi bem isso. Os fatos não tem como fugir. Mas Nossa Senhora, mesmo assim, pelo coração duro, empedernido dos homens, Nossa Senhora, mesmo assim, ela vem aparecer Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora La Salette e Nossa Senhora de Fátima, né? Fechando essas quatro aparições importantes, como Nossa Senhora tenta pedido a penitência, penitência, penitência. Então vamos aqui para a quinta aparição, que ocorreu 4 de março de 1858. Terminando aquela quinzena das aparições, conclui-se no dia 4. Então terminou as 15 vezes que Nossa Senhora tinha pedido. E vai aparecer mais três vezes depois. Então o delegado, para tentar os inimigos da igreja, inimigos da fé, fizeram de tudo. Então mandaram um pelotão lá, vários guardas, e fizeram a revistoria toda na gruta. Para alegar, eles estavam querendo procurar fogos artifícios, para dizer que ali é uma charlatagem. Charlatagem, infelizmente, quem faz é o demônio, né? E aí acontece que não encontraram nada. Então Bernadette chega, enfrenta os guardas, vai a Nossa Senhora, reza, tem aquele todo ato bonito, tem um êxtase de oração que durou quase 1 hora, né? E aí acontece que ela diz, sim, ela vai voltar, mas agora já não é mais necessário que eu vá à gruta. Quando ela voltar, então será necessário que eu retorne à gruta. Ela faz-me saber, quer dizer, Nossa Senhora vai se manifestar no interior da alma de Santa Bernadette para que ela pudesse voltar. Então termina esse ciclo de 15 aparições, que só depois, em 25 de março, quase 20 dias depois, que Nossa Senhora vem aparecer a Santa Bernadette. E é aqui que é a aparição mais importante, aonde Nossa Senhora fala, eu sou a Imaculada Conceição. Essa é a aparição mais importante, que Nossa Senhora vem confirmar um dogma de fé católico, que todos os católicos devem acreditar, se negar, deixar de ser católico, que é o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto, e ela não concebeu o pecado original.
né? Ela nasceu sem a mancha, por isso que é imaculada. Ela não é maculada como nós, mesmo depois do batismo, nós apagamos as manchas do pecado original, mas tem a consequência do pecado, o pecado atual, né? Então, ocorre então na 16ª aparição, quinta-feira, 25 de março de 1850. 8. O milagre continuava a se multiplicar. Nesse período, muitas pessoas iam à gruta, né? Pegava água, levava água para beber, para se banhar em casa. E ali começou uma chorrada, vamos assim dizer, chuva de graças. Então, nesse dia, é interessante que na 16ª aparição, era o dia 25 de março, ela louvou a Nossa Senhora, a festa da Anunciação. Então, depois da comemoração da festa na igreja, Santa Bernadette sentiu algo que Nossa Senhora queria falar com ela, queria comunicá-la. Então ela vai à gruta, na Gruta de Lourdes. E aí então ela, outra vez, ela faz a pergunta que o pároco fez. Quem sois a senhora? Quem é a senhora? Como se chamas? Né? Por 3 vezes seguidas ela fez a pergunta, mas ela insistente como ela era, ela pergunta pela 4ª vez. Aí nessa 4ª vez, Nossa Senhora faz o seguinte, ela abre os braços, que Santa Bernadette comenta que parece muito com a medalha milagrosa, a forma da medalha milagrosa. Agora convém mostrar a foto de Nossa Senhora aqui. E abre as mãos e depois põe as mãos, junta as mãos na altura do peito e olha para o céu e fala: eu sou a Imaculada Conceição. Olha que interessante, me chamou muita atenção essa passagem das aparições, que Nossa Senhora faz um cerimoniário, porque ela, sendo Nossa Senhora, para ver que é tão perfeita, né, Nossa Senhora, que qualquer um de nós seria um motivo de vanglória, de megalice. Puxa, eu sou Imaculada Conceição, né, Imaculado. Então a pessoa ficaria voltar para si. Nossa Senhora não, porque quando ela fala ela era Imaculada Conceição, antes de tudo é para dar glória a Deus Nosso Senhor. Então ela volta ao céu e queria realmente Deus ser glorificado. Então ela olha para o céu, põe a postura de oração à Santíssima Trindade, a seu filho, a seu esposo e seu pai, né, Deus Pai, e fala: eu sou a Imaculada Conceição. Olha que exemplo bonito, que muitas vezes nós, aí é o fato do pecado original, nós somos tendentes, mas podemos combater, de se por qualquer coisa a pessoa fica se vangloriando. Ele esquece que é por Deus, primeiro te deu a vida, deu a capacidade de ter essa capacidade que muitas vezes você exerce e floresce ela, e que a pessoa tem um esforço, tem um mérito, sim, inegável, mas a pessoa esquece. E é um pouco Nossa Senhora quis rebater, direta e indiretamente, essa revolução que queria substituir Deus nas almas, né? O modernismo, o progresso científico, a ciência substitui a religião, né? Quem não viu, depois vem o secretismo, a religião, e depois a ciência vem substituir, né? Aí depois vai vir o pai da mentira como o senhor de todos esses, que é o demônio. E isso é muito bonito. E aí, então, como ela tinha feito a pergunta que o pároco tinha feito, então ela foi correndo. Mas é engraçado, interessante, que ela, como moça, uma criança ainda, ela começou saindo desde do local da aparição até a paróquia. Eu sou a Imaculada Conceição, para não esquecer, eu sou a Imaculada Conceição. Então bate lá na porta, o padre atende, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Quer dizer, como? E aí o padre fala: como? O que aconteceu? Não, padre, como o senhor tinha me pedido, ela disse quem ela é a Imaculada Conceição, aquela dama. E o padre tomou um susto. Por quê? 4 anos atrás, 3 anos e 2 meses, o Papa Bem-aventurado Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. E poucas pessoas, não sei porquê, sabia desse dogma de proclamado, que era um ato de fé. E a pequena, ele sabia que ela não sabia, tal ponto que ela falava: eu sou Imaculada Conceição, como, olha, ela disse que ela é. E aí o padre tomou-se muito a sério e perguntou: realmente ela falou isso? Falou, eu sou a Imaculada Conceição.
E aí depois ela murmura também. E ela pediu para que fizesse a capela dela. Ela pediu a capela também. E aí nesse momento, aquele sacerdote que estava incrédulo, ele realmente começa passa a acreditar nas aparições de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É impressionante. Nossa Senhora tem seus caminhos, escreve certo por linhas tortas. E aí isso realmente dividiu, porque chegou a Roma, chegou aos bispos, quer dizer, Nossa Senhora vem falar de um dogma, vem em agradecimento pelo ato heróico que o Sumo Pontífice fez, de vencer toda a pressão, porque Santa Bernadette, Nossa Senhora estava aparecendo toda essa convulsão, mas estava uma convulsão dentro da igreja, o clero francês estava quase em rebelia a Roma, então eles não acreditavam, quando veio depois o dogma da infalibilidade papal, aí que foi um racha interno, eles não queriam, porque deveria ser Papa francês, né? Tinha um nacionalismo bobo, e fora outros problemas que muitos já estavam infiltrados dentro da igreja, querendo desviar totalmente a doutrina católica. Então ocorria já uma crise naquela época da fé, né? E dentro do seio da igreja. E é mais ainda hoje que nós temos que rezar, porque Nossa Senhora, ela é Imaculada Conceição. Então ela veio agradecer aquele ato heróico que o céu estava festejando, estava celebrando esse ato bonito, e Nossa Senhora, com retribuição, falo Tito Pó, mostro, é uma consideração que eu faço, fica ao julgamento de todos, que Nossa Senhora vem agradecer, derramando, fazendo de Lourdes uma fonte torrencial de graças e milagres. Então passa a 17ª aparição, a 7 de abril, pode ver, 25 de março, depois 7 de abril, são tempos já começaram a prolongar. E então, um dia antes, na 6 de abril, Santa Bernadette, ela vê que uma graça interior avisa que Nossa Senhora queria que ela voltasse no outro dia. Ela comentou com as amigas, espalhou a notícia rapidamente, e aí acontece que já no outro dia já tinha 1.200 pessoas esperando Santa Bernadette, né, às 6 horas da manhã, bem cedo. E esse êxtase ela teve, que durou 45 minutos, e acontece que tinha muitas pessoas, já começaram algumas pessoas que estavam com a fé abalada, médico, tem um caso do doutor dos Ous, que chegou lá, constatou um milagre, que é o famoso, considerado milagre do Sírio. O que aconteceu? O vento vinha, depois tinha um vento natural, a Nossa Senhora apareceu por causa do vento, e aí acontece que ela estava protegendo a vela com as mãos. Você põe as mãos assim, protegendo a vela. Por bem que no êxtase, aquele movimento dela, a mão estava abaixo do fogo. O fogo começou a queimar, passar pelo menos, todo mundo percebia que o fogo estava entre os dedos. E aí o público, sempre você tem um espertinho, inteligente, fala, tá queimando, é claro que tá queimando. Mas ninguém ousou falar alguma coisa sobre Santa Bernadette, estava em êxtase. E aí quando terminou esse êxtase, o médico, esse doutor, chegou próximo de Santa Bernadette e foi ver, né, fazer um exame, e viu que a mão estava intacta, não ocorreu nada, nenhuma queimadura, nem primeiro, segundo, terceiro, nem 0 grau. Ocorreu nada. Ali tinha ocorrido um milagre. E isso já era uma pré-figura, vamos assim dizer, de que o corpo dela estaria incorrupto. Nossa Senhora queria dizer a graça, aquelas almas prediletas de Deus, que corresponde à graça que Nossa Senhora deu, ela faz milagres estupendos. Lembra que Nossa Senhora disse, nessa terra não farei feliz, mas na outra. Nossa Senhora não curou ela, Santa Bernadette, que era uma menina doente, asma crônica, tuberculose nos ossos, na perna, ela está totalmente doente, mas não, Nossa Senhora prometeu que ela iria ao céu. Quando ela foi ao céu, ela deixou o corpo dela perfeito para a ressurreição dos corpos, no fim do mundo. Deixou o corpo incorrupto, intacto, de uma beleza. Convém mostrar fotos do corpo de Santa Bernadette aqui, que é belíssimo, inspirador, que deve inspirar inúmeras moças, que é a pureza de alma, a fé, como é muito bonito. Então passamos agora para a 10ª e última aparição, a 18ª, quinta-feira, 16 de julho. Viu que era 7 de abril, já agora foi para 16 de julho. Essa foi a última até então aparição que Nossa Senhora apareceu. Então Nossa Senhora surpreende no anoitecer, Santa Bernadette, e ela estava rezando na paróquia.
Nesse momento, os inimigos da fé, os hostis, as autoridades hostis à fé e as religiosas também, tinham, primeiramente a autoridade civil, tinha colocado tapumes em volta da gruta, porque para as pessoas não irem. Tinha soldados ali, caso entrasse, seriam presos, que estava, sempre acredito, estava atrapalhando a ordem pública, né? Engraçado, né? Desde quando uma aparição de Nossa Senhora vai atrapalhar a ordem pública? E até ajudou a ordem pública, porque os milagres, já que a ciência não curava, esvaziava os hospitais, já não tinha gente na rua, inúmeras graças, para ver como é o ódio a Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, não tem limites. Bernadette foi então com sua tia Lucine e algumas amigas para o outro lado do rio Gave. Quer dizer, uma vez estava perdida, ela foi para o outro lado do rio e ajoelhou, pegou o seu texto, como Nossa Senhora sempre tinha dito, e as demais começaram ali a rezar também. Mas ali ocorre um milagre, eu me pergunto. Quer dizer, Nossa Senhora tinha dado a graça dela, que poucos santos têm, né? Nem todo santo tem a graça da bilocação, está em 2 lugares ao mesmo tempo. Ali ela é mais uma outra graça, não é somente a bilocação, mas ela estava, quando ela começou a rezar, ela não percebeu mais o tapumes que obstruía a entrada. Ela, rezando do outro lado do rio, ela presenciou que estava dentro da gruta, vendo Nossa Senhora. Ela não via os tapumes nem o rio. Parecia estar da gruta na mesma distância de outras vezes. Eu vi somente a Virgem. Olha que bonito. Essa última aparição ocorreu na festa de Nossa Senhora do Monte Camelo, Nossa Senhora do Carmo. Vale a pena, interessante aqui correlacionar a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 3 de outubro, quando ela faz o milagre do sol. Várias personagens apareceram nesse milagre, que uma delas foi Nossa Senhora vestida da roupa do Carmo, do escapulário. E tem uma relação aqui. Nossa Senhora também é na festa de Nossa Senhora do Carmo que ocorre a última aparição de Nossa Senhora de Lourdes. É impressionante. Então essa foi a última visita que Santa Bernadette fez à gruta de Lourdes, que como Nossa Senhora tinha prometido que ela não faria feliz nessa terra, mas na outra, e que era uma passagem que ela deixaria essa terra de exílio para ser realmente na glória eterna no céu e ter realmente a promessa do Nosso Senhor, como disse: eu seria o prêmio demasiadamente grande. Então, Nosso Senhor prometeu, a intermédio de Nossa Senhora, que ela seria uma bem-aventurada pela fidelidade dela, pelo amor às almas dos pecadores, pela conversão dos pecadores, um amor desinteressado de si a ponto de se humilhar, a praticar a penitência e inspirar as almas também que faz. A mensagem de Lourdes, antes de tudo, é uma mensagem onde ela pede a conversão nossa, pede a conversão daqueles que vão com o coração contrito e humilhado, pedir a súplica do Nosso Senhor, que venha ao seu socorro, Nosso Senhor vai socorrê-lo. Porém, devemos pedir com fé e restaurar nossa fé. E hoje realmente é a mensagem, é o local de maior quantidade de número de milagres que vem confrontar essa mentalidade revolucionária, anticatólica, de que essa terra é um paraíso, que a religião, Nosso Senhor, vai ser substituído por uma máquina, por essa ciência. Não. Vemos agora no coronavírus, quer dizer, com as experiências, uma suposição em genes humanos, genes de animais, mistura, uma coisa híbrida, que correndo com esse vírus. O que esse vírus, será experiências? Porque a China está fazendo isso, eu me pergunto. Será que isso aí também não é para o homem chacoalhar, fazer movimentar, né, a humanidade e começar a se perguntar: será que não estamos esquecendo-se de Deus e temos que ir ao encontro de Nossa Senhora? Devemos nós também aproximar-nos a ela. Então, eu quero saudar a todos. Não esqueça de ligar para possa pedir a medalha, colocar nas intenções da missa, no louvor a Nossa Senhora de Lourdes, pedir essa, antes de tudo, que restaure a nossa fé, que faça, não só nós, mas muitos outros que nos aproximam, nossas famílias, se tornem verdadeiros devotos de Nossa Senhora, né? E pedir uma intercessão de Santa Bernadette, que tanto amou sinceramente a Nossa Senhora, foi obediente ao pedido dela, que não deixou de rezar o texto nunca, sempre levou o texto consigo, e que Nossa Senhora fez questão de perguntar. Então use-o, reze-o, né? Nós também, não basta colocar, reze, não basta ter o texto só, é bom,
mas temos que, de tudo, rezar. E a medalha que a campanha está distribuindo gratuitamente é para você aumentar a sua fé. E seja também, possa pedir a Nossa Senhora. E ver outros vídeos que eu falei de vários milagres, não tem problema, não tem dificuldade que Nossa Senhora não resolva. Tá? Você pode estar na situação, eu não sei que alguém pode chegar com esses milagres que eu comentei hoje, uns vídeos anteriores, seu Jaque, Nossa Senhora, seu Peter, cada situação que eles estavam, que quase não tinha como uma saída, Nossa Senhora veio ao encontro. Nossa Senhora veio a acolhê-lo porque eles suplicaram. Devemos suplicar a Nossa Senhora? Sim. Por isso nós pedimos que vocês também rezem por nós da campanha, rezem, se incluam os nomes das vigílias de oração. Então esse dia é tão importante para nós, uma festa importantíssima que a Igreja Católica celebra e todos nós fiéis devemos celebrar, para que pedimos essa fé, essa restauração, nesse mundo que infelizmente está à deriva. Né? E o único barco salvador vai ser o barco de Nossa Senhora. Cabe a nós apegarmos a Nossa Senhora, pegar essa fé com firmeza. Aqui São Santa Bernadette foi, que ela, os problemas da vida dela, a saúde dela, ela nem pensava, mas ela queria servir a Nossa Senhora, servir a Deus Nosso Senhor. Então a todos um salve Maria e que possa se beneficiar com essa história tão bonita, tão comovente, tão importante e que realmente dá uma solução para nós, que tanto nós estamos querendo procurar resolver nossos problemas, está aí. Basta pedirmos, basta suplicar a Nossa Senhora, basta se ligar para pedir a medalhinha. Então está todo o nosso alcance. Nossa Senhora que venha ao nosso encontro, que deveria nós que ir ao encontro dela, mas Nossa Senhora, como mãe, sempre quando um filho cai, como uma criancinha, ela vem a nosso auxílio, nos reguer. Então peçamos a Nossa Senhora a todas essas graças. A todos, salve Maria e até o próximo vídeo.